Sessão de hoje, que está começando agora ao vivo, direto do plenário. A todas as ministras, senhores ministros, senhores advogados, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques. Vamos dar início à 29ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 22 de setembro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h18, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata da sessão anterior e anuncio para julgamento conjunto ação penal 969, ação penal 973, ação penal 974. Relatoria de Sua Excelência, o nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Temos duas sustentações orais, falará pelo autor Ministério Público Federal, doutor Humberto Jacques Medeiros, já na sala, e pelo réu falará o doutor Antônio Carlos Almeida Castro, que também já está na sala virtual. Então, eu concedo a palavra a Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, para a leitura do relatório. Presidente, boa tarde a todos os senhores ministros, cumprimentar a todos os senhores advogados e também ao vice-procurador-geral. Trata-se de ações penais instauradas em face de André Luiz Danta Ferreira, também conhecido como André Moura. As três ações penais descrevem crimes supostamente praticados no período de janeiro de 2005 a junho de 2007, durante o mandato de prefeito de Juarez Batista dos Santos, em Pirambu, Sergipe. De acordo com o Ministério Público, Juarez Batista dos Santos elegeu-se como prefeito de Pirambu com o apoio de André Moura, que ocuparam o referido cargo durante os mandatos de 97 a 2000 e 2001 a 2004. Nesse contexto, Juarez teria permitido que seu antecessor se mantivesse, de fato, no comando da administração municipal, consentindo e viabilizando a manutenção de um esquema espúrio de dilapidação do patrimônio público em proveito próprio e em prejuízo do erário. Aduz o parquê que a maioria dos integrantes da Secretaria do município de Pirambus foi mantida durante a transição da gestão de André Moura para Juarez dos Santos. Esta forte influência serviu para que fossem promovidos desvios e apropriações indevidas de recursos públicos. Segundo a acusação, os supostos esquemas de dilapidação do patrimônio público teriam ocorrido através da associação criminosa de diversos agentes e servidores públicos do município de Pirambu, Sergipe. Afirma o parquê que os fatos permaneceram encobertos até 26 de 6 de 2007, quando Juarez Batista revelou em declarações prestadas perante o delegado de polícia local o funcionamento do esquema. Então, passo aos fatos denunciados, inicialmente a ação penal 974. Na ação penal 974, que teve origem a partir do inquérito 3.204, a denúncia recai sobre a apropriação de gêneros alimentícios e formação de quadrilha por parte do réu e de outros denunciados. Segundo a peça de acusação, Juarez Batista dos Santos, André Luiz Dantas Ferreira, Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira, Hélio José Lima Martins, Cláudia Patrícia Dantas Ferreira, Silvanete Dias Cruz, Mário Jorge Pereira dos Santos, Irleide Santos Trindade Pereira, Ivanilton Nascimento Santos e Reginaldo Santos Machado cometeram os crimes do artigo 1º, inciso 1º, do Decreto-Lei 201, desvio ou apropriação de bens ou rendas públicas em proveito próprio ou alheio, combinado com os artigos 29 e 71 do mesmo diploma legal,
concurso de agentes e continuidade delictiva, e artigo 288 do Código Penal, formação de quadrilha. De acordo com a denúncia, os desvios de recursos públicos se deram através de compras de alimentos e bebidas em benefício de André Moura e de seus familiares, com o pagamento por parte da Prefeitura de Pirambu, Sergipe. Sustenta o parquê que as compras de alimentos e bebidas ocorreram no período de 1º de 2005 a 25 de 6 de 2007. Afirma a denúncia que tais fatos ocorreram através de constantes retiradas de mercadorias de empresas locais com claro desvio de finalidade. Isso porque essas aquisições se destinavam a consumo próprio pelos denunciados ou ainda para atender, mesmo que de forma indireta, aos seus interesses particulares. Contudo, para maquiar essas compras irregulares, o réu combinava com os fornecedores para que as notas fiscais fossem lançadas como mercadorias diversas das realmente adquiridas, de modo a corresponder aos itens licitados ou compreendidos no contrato administrativo firmado entre a Prefeitura Municipal de Pirambu e os empresários locais. Os alimentos e bebidas teriam sido adquiridos junto aos comércios MM Nunes, Mercadinho Nossa Senhora do Carmo, Edinalva Dantas Santos de Nalva, Isandréia Teres do Nascimento, Andréia e Maria Silene da Conceição. Além do proveito pessoal do denunciado, esses gêneros também supriam eventos voltados à promoção de André Moura. Nessa linha, aduz a acusação que os produtos adquiridos, normalmente bebidas alcoólicas e refrigerantes, supriam festas e eventos como a realização das denominadas cavalgadas, voltados à promoção pessoal do ex-gestor André Moura e de outros integrantes de seu grupo político, com o objetivo de gerar, a seu favor, dividendos político-eleitorais. A acusação destaca ainda a existência da denominada Casa de Apoio, situada na cidade de Japaratuba, Sergipe, que teria sido abastecida com essas mercadorias com a finalidade de servir como comitê eleitoral permanente para a promoção dos interesses políticos do denunciado, funcionando como ponto de apoio para suas atividades assistenciais aos eleitores daquela municipalidade. Portanto, a acusação defende que a referida Casa de Apoio teria como objetivo fazer proselitismo político à custa do dinheiro público. O Ministério Público aponta ainda diversas compras que teriam beneficiado instituições públicas e particulares, inclusive órgãos públicos de cidades vizinhas, como a Delegacia de Polícia localizada no município de São José. Ainda de acordo com a denúncia, os fatos acima narrados também evidenciariam a existência de verdadeira quadrilha formada pelo denunciado e seus subordinados para a prática de delitos que envolviam a apropriação e o desvio de recursos públicos municipais em benefício próprio e de terceiros. A liderança da referida quadrilha seria constituída e operada pelo ex-prefeito e ex-deputado André Moura, que orientava a atuação dos demais membros, notadamente os servidores municipais Mário Jorge Ferreira dos Santos, conhecido como Mário Broder, e Silvanete Dias Cruz, popularmente conhecida como FIA. Tais pessoas agiam como verdadeiros prepostos do ex-gestor, autorizando a retirada e retirando as mercadorias dos estabelecimentos comerciais citados em benefício direto ou indireto de seu mentor, para posterior pagamento pela Prefeitura Municipal de Pirambu. Ainda segundo a denúncia, Lara Moura e Patrícia Moura exerciam relevante influência na quadrilha formada na administração municipal, especificamente no âmbito da Secretaria de Ação Social. A peça inicial informa que ambas autorizavam a denunciada Irleide dos Santos Trindade Pereira a efetuar retiradas irregulares de mercadorias das empresas contratadas pelo município de Pirambu, em benefício próprio para consumo particular ou de forma indireta para suprir festas e eventos de caráter político-eleitoral ou viabilizar as atividades assistenciais por elas desenvolvidas na região. Tem-se ainda a participação de Juarez Batista dos Santos, então prefeito do município de Pirambu, que ocupava um lugar de proeminência na organização criminosa, na medida em que exercia formalmente a chefia do governo municipal e a função de ordenador de despesas,
determinando o pagamento de compras cujos produtos eram desviados em proveito próprio ou dos demais membros do grupo. São esses, em síntese, os fatos denunciados na ação penal 974. Agora, da ação penal 973. A ação penal 973, por sua vez, tem por base os elementos produzidos no inquérito 3221, que se refere ao uso indevido de linhas e aparelhos telefônicos do município de Pirambu, Sergipe, o que configuraria os crimes do artigo 1º, 1 e 2 do Decreto-Lei 201, desvio e apropriação e utilização indevida de bens, rendas ou serviços públicos, na forma do artigo 29, concurso de agentes, e 71, Código de Processo Penal, crime continuado. Segundo a acusação, no período de 1º de 1 de 2005 a 31 de 7 de 2007, Juarez Batista dos Santos, então prefeito de Pirambu, desviou e utilizou em proveito do denunciado André Luiz Dantas Ferreira, de sua mãe, Alice Maria Dantas Ferreira, e de sua irmã, Cláudia Patrícia Dantas Ferreira, com o conhecimento e contribuição relevante desses, telefones móveis com contas pagas pela administração pública municipal, para servir a fins particulares e políticos dos beneficiados, que não tinham vínculo com a prefeitura. Com efeito, narra a denúncia que as contas atinentes aos referidos celulares eram arcadas pelo município de Pirambu, embora não existisse qualquer contrapartida por parte do denunciado em favor da coletividade e do município. Por esse motivo, aduz o parquê que o uso das linhas destinava-se ao atendimento dos exclusivos interesses particulares do réu, o que caracterizaria enriquecimento ilícito. Segundo o Ministério Público, o desvio desses recursos públicos teria ocorrido a partir da interferência política do denunciado André Luiz Dantas Ferreira. Em aditamento à denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, a PGR afirma que Juarez Batista sofreria intenso assédio moral para favorecer o ex-prefeito e ex-deputado André Moura. A acusação sustenta que André Moura utilizaria os terminais código 79, números 99822502, 99772002 e 99822500. Em virtude de tais fatos, o erário teria arcado com o valor de R$ 40.837,65 em despesas telefônicas indevidas que beneficiaram o denunciado e seus parentes. Isso, portanto, em relação à ação penal 973. Agora, a ação penal 969. Na ação penal 969, que se encontra vinculada ao inquérito 3516, a denúncia imputa ao réu a prática dos crimes do artigo 1º, 1 e 2 do Decreto-Lei 201, desvio, apropriação e utilização indevida de bens, rendas ou serviços públicos, na forma do artigo 29 e 71 do Código Penal, concurso de agentes e crime continuado. O Ministério Público afirma que no período de 1º de 1 de 2005 a 25 de 6 de 2007, André Moura, de comum acordo em unidade de desígnios com Juarez Batista dos Santos, concorreu para o desvio de bens e recursos públicos do município de Pirambu em proveito próprio e alheio ao utilizar-se de veículos e motoristas municipais para atividades pessoais e políticas. De acordo com a acusação, a prática ilegal teria sido confirmada por diversos funcionários, tendo sido demonstrada a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas Adilton da Cunha Lustosa, Antônio Carlos Vieira Nunes, Herbert de Carvalho Gomes, Samuel Cruz dos Anjos e Edinaldo dos Santos, colhidos durante as investigações. Consta da inicial acusatória que a relação de veículos da Prefeitura postos à disposição de André Moura incluía um caminhão e uma Kombi, bem como os automóveis Vectra, Hilux e Blazer, dirigido por Alfredo dos Santos Filho, conhecido por Alfredinho, e Jair Cruz dos Santos, popularmente conhecido como Jair Burek. A denúncia afirma que esses motoristas e veículos eram inclusive utilizados para prestar suporte à Casa de Apoio de Japaratuba, apontada como escritório político do réu, o que demonstraria o desvio de bens, rendas e serviços públicos em proveito próprio.
Da tramitação do feito. Antes do oferecimento da denúncia, a PGR pugnou pela remessa dos autos às instâncias inferiores, tendo em vista o encerramento da legislatura do deputado no período de 2011 a 2015. Determinei o encaminhamento dos autos à primeira instância. Contudo, o réu foi novamente diplomado para a legislatura de 2015 a 2019 e os autos foram devolvidos a esta Corte. A PGR ratificou as denúncias oferecidas nos inquéritos 3.204, 3.221 e ofereceu denúncia nos autos do inquérito 3.516. As denúncias foram recebidas pela segunda turma em 23 de 6 de 2015, contra todos os acusados, com exceção do denunciado Regivaldo Santos Machado, contra o qual as acusações foram rejeitadas por ausência de justa causa. O denunciado André Moura opôs embargos de declaração, alegando a omissão do acórdão por ausência de análise de sua versão dos fatos. Em 20 de 10 de 2015, os embargos de declaração foram rejeitados. Na data de 27 de 11 de 2015, o Procurador-Geral da República apresentou petição nos autos, por meio da qual pugnou pela cisão subjetiva das ações penais, mantida a jurisdição desta Corte apenas em relação ao ex-deputado federal André Moura. Postulou ainda a reunião dos feitos para julgamento conjunto. Acolhi o requerimento formulado pela PGR para determinar a cisão subjetiva dos processos e o prosseguimento dos atos processuais nos autos da ação penal 974, com o apensamento das outras duas ações. Os denunciados Lara Adriana Veiga Barreto Ferreira, Cláudia Patrícia Dantas Ferreira, Hélio José Lima Martins e Leide Santos Trindade Pereira, Mário Jorge Pereira dos Santos, Silvanete Dias Cruz e Iva Milton Nascimento Santos interpuseram agravo regimental contra o desmembramento do feito. A segunda turma negou o provimento aos agravos regimentais interpostos pelos demais denunciados. Foram interpostos embargos de declaração contra o referido acórdão, que restaram parcialmente providos apenas para reconhecer omissão quanto à análise da prescrição, sem a atribuição de efeitos modificativos. O réu André Luiz Dantas Ferreira apresentou defesa prévia, por meio do qual requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de quadrilha, a atipicidade da conduta do artigo 288 do Código Penal, a expedição de ofício ao Tribunal de Contas do Sergipe para que informasse sobre o resultado do julgamento das contas do município durante seu mandato ou a aplicação de qualquer penalidade durante o mandato de Juarez Batista. A expedição de ofício ao operador a vivo para esclarecer a titularidade dos terminais mencionados na denúncia. A perícia das notas de compra referidas na denúncia, com o objetivo de demonstrar se o réu teria sido responsável por firmar, assinar ou rubricar qualquer ordem, recibo ou nota de mercadorias em nome de terceiros. Em decisão de folhas, não reconheci a prescrição e deneguei o pedido de perícia, bem como as demais provas postuladas. Destaquei que as diligências pleiteadas poderiam ser produzidas pela parte e que já constava dos autos informações sobre a titularidade das linhas telefônicas mencionadas. Ressaltei ainda que a perícia grafotécnica seria desnecessária, já que a denúncia não imputava a assinatura de documentos ao réu. A defesa interpôs agravo regimental contra a decisão de indeferimento da perícia, sendo o recurso negado pela segunda turma. Designei a audiência para depoimento das testemunhas de acusação e de defesa que foram efetivamente inquiridas conforme termos de audiência e mídias eletrônicas juntadas aos autos. O réu foi devidamente interrogado. Na fase de diligências complementares, nada foi requerido por parte da Procuradoria-Geral da República. Por sua vez, a defesa do réu requereu perícia contábil e grafotécnica. Em decisão de folhas 3286 e 3287, indeferiu os requerimentos formulados pela defesa em sede de diligências complementares, porquanto desnecessárias. A Procuradoria-Geral apresentou alegações finais em 14 de 2 de 2018, nas quais requereu a procedência das denúncias com a condenação de André Luiz Dantas Ferreira pelas práticas dos crimes tipificados no artigo 1º, 1 e 2 do Decreto-Lei 201 de 67, de modo continuado e em concurso de agentes, bem como pelo crime do artigo 288 do Código Penal.
requereu também a condenação do réu pelos danos materiais e morais causados à coletividade. A defesa apresentou alegações finais em 10 de 5 de 2018, por meio da qual refutou todos os pedidos da Procuradoria, afirmando em síntese que o parquê pugnou pela condenação, desconsiderando por completo os 25 depoimentos das testemunhas arroladas e o próprio interrogatório do acusado, buscando a condenação única e exclusivamente com amparo na prova inquisitorial. Deduziu ainda a impossibilidade da postulada reparação de danos materiais ou morais, inclusive em virtude da irretroatividade da norma prevista no artigo 387.4 do Código de Processo Penal. Esse é o relatório e a matéria foi então encaminhada ao eminente revisor, ministro Ricardo Lewandowski. Observação a fazer em relação ao relatório do eminente ministro Gilmar Mendes? Não, senhor presidente, eu endosso integralmente o relatório feito pelo ministro Gilmar Mendes nas 3 ações penais. Pois não. Então, feito o relatório, eu passo a palavra ao Ministério Público, que se pronunciará pelo doutor Humberto Jacques Medeiros, que disporá do tempo regimental de 1 hora para sua sustentação. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor relator, senhor revisor, senhor advogado de defesa. Antes de mais nada, o Ministério Público gostaria de esclarecer que não está em julgamento nesta causa, não se julga a política. Não está em julgamento a atividade dos homens públicos na vida pública, na relação com o eleitorado, na sua afinidade e na sua intimidade com as comunidades que representa nos espaços públicos a que obtém o acesso pelo voto popular. De todo o fato, o que aqui o Ministério Público traz a esta Corte é a discussão de atos e condutas definidos. Para esta sustentação, para a formação de convicção a este caso, escandimos toda e qualquer simpatia, antipatia, reprovação às práticas ordinárias e naturais da política, que é uma relação entre homens sempre existente na vida da humanidade. Então, o que nós, do Ministério Público, trazemos à reflexão da Corte não é o julgamento ou a reprovação da política. Igualmente, não podemos deixar de afirmar que uma das sérias preocupações do Ministério Público em sustentar até o final os termos da denúncia, os termos da persecução penal, se deve ao fato de que um dos valores sagrados do jogo da política é de que as regras políticas e as regras jurídicas devem valer na política. De que excessos, erros, delitos, crimes devem também ser respondidos na sua justa medida, para que a política funcione adequadamente. Não acreditamos, de forma alguma, pois, que o julgamento popular nas urnas signifique a absolvição ou a condenação acerca de ilícitos penais. Mas o julgamento da qualidade, eficiência, da representação que um homem público oferece a seu eleitorado. Não confundamos e não confundimos os sucessos eleitorais deste réu. Não confundimos nem julgamos a performance excelente e de alta qualidade que pode ter tido em sua vida política nos muitos anos que separam os fatos trazidos a julgamento no dia de hoje. O certo é que a performance política, o sucesso eleitoral é presidido por uma lógica, mas a sanção penal é presidida por uma outra lógica independente,
apartada, isenta e que tem o seu tempo, que não é o mesmo tempo da política, o tempo das eleições, o tempo do julgamento do eleitorado pela atividade política. Aqui estamos a discutir não a excelência de um parlamentar federal, mas estamos a discutir condutas de um ex-prefeito com relação à prefeitura que ele deixara. E essas condutas, e aí é onde entra o Ministério Público, essas condutas desafiam a lei penal. E o desafio à lei penal exige a resposta pronta, a resposta certa, a resposta adequada, justamente para que o jogo da política seja o jogo com os preços pagos, com os riscos corridos e com a disciplina ao tempo e ao modo que a jurisdição penal consegue fazê-lo. Dizemos isso de início para esclarecer que aqui não vamos julgar um ato de um parlamentar. Por conta do transcurso do tempo e as vicissitudes das questões de competência, este caso permaneceu no Supremo Tribunal Federal, malgrado diga respeito a atos praticados fora do exercício parlamentar federal. Isso está assentado, é uma questão tranquila, mas é importante que se diga, não está em julgamento aqui qualquer ato praticado por este parlamentar no Parlamento Federal. Os atos examinados aqui têm a ver com o comportamento de um ex-prefeito em relação ao seu sucessor e à prefeitura que antes ocupava. Por, como disse, vicissitudes das mudanças jurisprudenciais e legislativas, está este tribunal a examinar esta questão. Algo que ordinariamente não é estranho à jurisdição de Vossas Excelências quando transitam pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde vemos comportamentos que tais chegando àquela instância na discussão da elegibilidade e inelegibilidade. Os quadros, os eventos, os episódios que temos aqui não são distintos daqueles que Vossas Excelências já se familiarizaram na Justiça Eleitoral. Por exemplo, nesta pontuação, vemos que estamos no município de Pirambu, Sergipe. IDH de 0,603. Significa dizer, na colocação do IBGE, na posição 4.000, entre os mais de 5.500 municípios. Significa um município de IDH baixo, não vou dizer que estaria próximo dos 1.500 mais pobres municípios do Brasil, mais pobres não, perdão, os municípios com pior IDH, porque este não é um município pobre. Pirambu, locais muito pobres, não tem espaço para corrupção. Pirambu é um município que era uma vila de pescadores e que teve a fortuna e a desfortuna de passar a receber royalties de petróleo. Na jurisdição eleitoral, sabemos como são aguerridas as disputas municipais nas eleições em que o gestor terá em seu cofre a felicidade de dispor de royalties de petróleo para o bem da sua comunidade. Pois bem, é neste reduto eleitoral, é nesta base eleitoral que temos os fatos que estão a julgamento hoje. Este município e este prefeito, à época em que esteve à frente da municipalidade, 2 mandatos com reeleição, notabilizou-se pelas festividades, pelas festas, pelas cavalgadas, pelo carnaval, pelos eventos festivos nessa municipalidade costeira. O fato é que o réu é filho de pai e mãe, deputados estaduais. É alguém que está na política pelas suas virtudes pessoais
e pelo prestígio que sai herdado de seus ambos genitores. Uma vez encerrados os seus 8 anos à frente da prefeitura desse município sergipano, de IDH baixo, mas de recursos de petróleo, este ex-prefeito organiza-se para que o seu sucessor fosse Hélio José, que também é denunciado, também estava na denúncia original feita pelo Ministério Público de Sergipe no ano de 2008, e que, cindido, não está sobre os nossos olhares. Mas o fato é que Hélio José, casado com Cláudia Patrícia, irmã do réu, era o cunhado desejado pelo réu para sucedê-lo na prefeitura. Por conta do funcionamento da justiça eleitoral, esse cunhado foi impedido, declarado inelegível, e então os planos do réu foram subvertidos, sendo necessário que ele colocasse como seu sucessor, apoiasse como seu sucessor o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Juarez Batista, que virá a ganhar as eleições e tornar-se prefeito. Ainda neste tempo, o ex-prefeito, numa carreira de sucesso junto ao eleitorado, tornar-se-á deputado estadual e depois, por mais 2 mandatos, deputado federal, o que demonstra um sucesso com o eleitorado que representa. Narra ainda o Ministério Público de Sergipe que, entre outras práticas comuns em Pirambu, estava a atribuição de nomes da família do réu para prédios públicos. Fala a denúncia na existência do Estádio Municipal Prefeito André Moura, Centro Comunitário André Moura, Conselho Tutelar Deputada Lila Moura e Creche Laura Moura. É a aproximação, a confusão entre o espaço público e o espaço familiar que consta na denúncia do Ministério Público de Sergipe, quando descreve a ambiência em que se deram esses fatos denunciados. Ainda registra o Ministério Público, aparece já no preciso relatório do ministro Gilmar, uma outra figura que nos acostumamos na jurisdição eleitoral, que é o centro de apoio. Temos aqui um centro de apoio em que um agente público, não em mandato, fora de seu mandato, presta assistência à comunidade. Curiosamente, neste caso, não é no próprio município onde ele fora prefeito, é no município de Japaratuba, para o qual a sua esposa pretendia a postulação ao cargo de prefeito. De novo, é aquela ambiência da política a que todos nós nos acostumamos na jurisdição eleitoral. Mas o que move a jurisdição penal aqui, o que impulsiona o Ministério Público, sem poder negar a lástima de ainda termos este estágio de desenvolvimento político, não é, e atenção, não é a criminalização da política, mas é a criminalização do patrimonialismo na política, que é algo completamente diverso e perverso. E que não é sancionável pelo eleitorado, até porque o eleitorado confia no sistema de justiça, para o qual todos são inocentes, a presunção de não culpabilidade até o trânsito de uma condenação.
Então, o sistema eleitoral político diz não se pode fazer um juízo em desfavor de qualquer um desses agentes, ainda que pratiquem o mais radical patrimonialismo na política, enquanto não houver o exercício da jurisdição adequada, no foro adequado, com o devido processo legal, com a ampla defesa, com o contraditório. Então, é um diálogo natural, estamos numa situação natural. Enquanto não houve, enquanto não foi possível, e hoje pode vir a ser, uma declaração sobre a ilicitude criminosa desses comportamentos patrimonialistas, o que o eleitorado tinha era alguém presumidamente inocente, sem culpa, e absolutamente elegível. E, por isso, o caminho natural da política foi o reconhecimento das qualidades como homem público deste que hoje é um parlamentar. Então, não se está aqui, de forma alguma, a retirar nenhuma das virtudes pessoais ou as qualidades como homem público, como operador no parlamento deste deputado. Apenas se está dizendo que aqueles atos de patrimonialismo político aguardam há alguns bons anos uma resposta do judiciário acerca da sua licitude ou da sua ilicitude. Não é a prática política, ninguém é reprovável por herdar um prestígio político de uma família. Ninguém é reprovável por desejar que a sua esposa o suceda numa prefeitura, ou que um cunhado o suceda. Talvez pode não estar num juízo extremamente exigente de algum eleitor, mas isso é um problema que se resolve elegendo ou não elegendo, votando ou não votando. Não é isso que move o Ministério Público aqui. O que move o Ministério Público aqui é o extremo patrimonialismo na política de Pirambu. Esse extremo patrimonialismo levou, entre outras coisas, na Justiça Eleitoral, falei na elegibilidade do cunhado, mas houve ações de captação ilícita de sufrágio. O sistema funciona, o sistema opera, mas espera, como deve ser, pela jurisdição penal, pelo julgamento dos fatos não eleitorais nas instâncias corretas. Esses fatos aqui já foram objeto de ações de improbidade. Transitar em julgado? Não, ainda não. Por que não transitar em julgado? Porque o conjunto probatório pareceu ao juízo da improbidade tão denso, tão forte, tão pungente, que promoveu-se julgamento antecipado. E aí, as cortes revisoras, o STJ e embargos de declaração do TJ de Sergipe, entenderam que era necessária uma fase de produção de provas e foi reaberta a produção de provas no juízo da improbidade. Mas o conjunto probatório foi julgado na esfera de improbidade de uma densidade tão forte que tornou para o juiz, na sua independência, dispensável o curso alongado do processo. Nesse sentido, o caso, e eu asseguro a Vossas Excelências que, por todas as várias leituras que fiz do caso, sempre me empenhei em tentar construir álibis para que eu não pudesse estar sendo capturado por qualquer preconceito com relação à política ou qualquer simpatia ao desempenho do parlamento, deste parlamentar. O fato é que as coisas vão eclodir em Pirambu quando o prefeito sucessor, Juarez Batista, resolve dirigir-se à polícia e ao Ministério Público e tornar público todo o modo como ele, enquanto prefeito, era compelido a conduzir as coisas na municipalidade sobre uma profunda ingerência de seu antecessor. Ainda convém esclarecer que, após esses fatos, o prefeito
narra ter sido vítima de atentado. Passa, uma vez que faz essa ruptura com esse esquema de captura do Estado por grupos políticos, ele passa a sofrer represálias físicas, homens encapuçados, e ameaças. Entre as ameaças, a de que o Tribunal de Contas do Estado, onde o pai do réu era conselheiro, poderia cassar-lhe o mandato. Apesar de todas essas pressões, de 1º de janeiro a 26 de junho de 2005 a 2007, o prefeito se submeteu ao jugo de seu antecessor. Nesse dia, ele rompe este jugo, procura a polícia, procura o Ministério Público e entrega a sua narrativa daquilo que ele vivera como prefeito e as ameaças que ele sentia no exercício de seu cargo. E aí, esses fatos tornam-se inquérito civil no Ministério Público e vão gerar as denúncias de que tratamos na tarde de hoje. A fala, e eu lerei alguns trechos da fala do prefeito Juarez, são fortes sobre a descrição da opressão que ele sofria do réu. O fato é que o que o Ministério Público de origem, na sua unidade, fez foi escandir de todo o conjunto de narrativas reprováveis, escandiu aquelas onde havia máxima densidade e maior certeza. Não deduziu todas as condutas reprováveis, mas aquelas onde a densidade era maior. Fala-se nos autos em entregas de pacotes de dinheiro, fala-se em coisas que aconteciam na gestão do réu quando prefeito, mas tudo isso é feito na base, sofre um recorte lógico, pragmático, na dedução daquilo que seria já suficiente a demonstrar a necessidade de reprovação do patrimonialismo na política. Neste caso, e aí é importante, na denúncia original, nós temos um grupo que são as empresas locais, um mercadinho, Edinalva, Liz Andréia, uma peixaria, o mercado Mimimi Nunes, há os lugares, os empresários, as empresas, nas quais eram sacados víveres, gêneros alimentícios, bebida para festas, refrigerantes para festas, camarão e outros produtos sem a menor conexão com o funcionamento do município. E esses produtos eram entregues, eram despachados para eventos políticos do grupo político do denunciado, para a casa de apoio, que o denunciado tinha como sua representação para o município de Japaratuba, e para as festas e cavalgadas promovidas pelo denunciado. E aí, esta organização criminosa antes da lei, esta quadrilha, esta associação permanente de pessoas para a delinquência, envolvia um braço político, onde temos o denunciado, sua esposa, sua irmã e o seu cunhado, que deveriam ser prefeitos, que era o seu candidato natural à prefeitura, e mais 4 servidores municipais que dispunham das ditas requisições, que assinavam e retiravam os produtos desses estabelecimentos comerciais que eram contratados pela prefeitura para o fornecimento, sobretudo, de víveres para a merenda escolar e para
os programas de assistência social com cestas básicas. E aí, esses empresários emitiam notas com outros produtos que não aqueles retirados, e essas contas dessas compras eram pagas pela prefeitura, subscritas por esses servidores, havendo uma contabilidade paralela, que não estava nem nos registros da prefeitura, porque lá se usavam as notas, nem nos registros das empresas. E aí sim, nesses 4 servidores denunciados, há um casal de novo, há mais um casal, é o casal Mário Jorge e Irleide, há ainda a Silvanete e Iva Milton. Silvanete era a chefe de gabinete, havia sido a chefe de gabinete do anterior prefeito, e o Mário Jorge era o organizador de festas, era o organizador desses grandes eventos populares de pão e circo para a população. E assim, nesse fluir das coisas da prefeitura em favor de um ex-prefeito, o patrimônio público foi sendo reiteradamente lesado, ao ponto do prefeito sucessor narrar que não sabia, que não tinha domínio sobre os atos que os seus servidores praticavam a mando de seu sucessor. Até porque seu sucessor lhe impusera a manutenção do seu próprio secretariado. Nesta lógica de utilização da prefeitura, do orçamento público, das políticas públicas, do patrimônio público municipal, como um patrimônio público pessoal e familiar para uma atividade política e pessoal, consta nos autos o abastecimento da residência do denunciado com gêneros alimentícios recolhidos nesses estabelecimentos contratados pela prefeitura e esses gêneros pagos à conta da prefeitura. Essa confusão entre ex-gestor e prefeitura também se encaminha para o uso de linhas telefônicas celulares da municipalidade de 2005 a 2007, pelo denunciado, pela sua irmã e pela sua mãe. Fatos esses revelados documentalmente pelo seu sucessor, quando resolve romper os grilhões do domínio a que estava submetido. As contas telefônicas calculadas nos autos ultrapassam a casa de R$20 mil. O réu, depois que tudo isso se vem à tona, tem essa linha telefônica transferida para a responsabilidade da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, onde ele, então, já era deputado estadual. Mas, de qualquer sorte, por todo esse período em que o seu sucessor se submeteu a esse sistema de julgo, Sua Excelência, o ex-prefeito fazia uso de uma linha telefônica, de mais de uma linha, sua mãe e sua irmã faziam uso de linhas telefônicas custeadas pela prefeitura, com a qual não detinha mais vínculo. Da mesma forma, e aí uma terceira denúncia, temos o uso de veículos e motoristas da prefeitura pelo ex-prefeito. Ou seja, o Alfredo dos Santos Filho e Jair Bureg, um funcionário da Secretaria de Agricultura, dirigiam veículos para o denunciado, sendo que um deles, consta nos autos, veio a morar em Aracaju, na capital. Nem mais na municipalidade ele residia, e, por conta disso, narram-se os veículos utilizados pelo ex-prefeito após a prefeitura. Fala-se numa Blazer, numa SW Hilux,
fala-se também no uso de caminhões e Kombi, que se prestavam ao transporte de cidadãos para serviços públicos a partir do centro de apoio ou pela habilidosa mão de Mário Jorge Broder, o organizador de eventos. Esses caminhões, o caminhão era usado para transporte de bebidas e outros elementos necessários às festividades que eram promovidas. No corpo das provas, porque não basta essa minha narrativa lenta e pausada, mas no corpo das provas, que foi o que sensibilizou o juízo de improbidade, vieram pastas da prefeitura com as notas fiscais. Com notas fiscais e uma contabilidade que é decriptada, explicando-se o que eram as anotações ao lado das despesas e das compras. O que ia para a casa do denunciado, pedido pela governanta Thelma, o que ia para a casa de apoio, o que ia para a festa, o que ia para Aracaju. Então, as notas, o conjunto das notas que estão em tabelas nos autos, organizados a partir do corpo da denúncia e também nas alegações finais, descreve com riqueza de detalhes a destinação dos recursos dessas aquisições para fora do espaço da prefeitura, fora do espaço público. É o próprio patrimonialismo da política evidenciado de forma documentada. Diz, e aí eu lerei pequenos trechos para não cansar vossas excelências, mas porque tem o dever da acusação firme, o dever da acusação calçada, leio pequenos trechos da fala do prefeito logo após livrar-se de seus grilhões. Diz ele, no ano de 2005, ao assumir a prefeitura de Pirambu, apontado pelo ex-prefeito, o nosso denunciado, este lhe disse que o declarante teria que seguir algumas regras e orientações e tê-lo como comandante. E, no mesmo ano, ainda no mês de janeiro, foi convidado pelo denunciado e por Elinho, cunhado do denunciado, para fazer uma viagem até Salvador. Que depois de chegarem em Salvador, todos seguiram para Morro de São Paulo, local onde aconteciam algumas conversas e pressões contra a sua pessoa por parte do denunciado André e do seu cunhado Elinho, aquele que se desejava fosse o sucessor na prefeitura. E eles queriam que o declarante fizesse tudo aquilo que eles determinassem na gestão junto à prefeitura. Que o secretariado que o denunciado havia deixado na prefeitura iria continuar. Que as imposições impostas pelo denunciado foram cumpridas pelo declarante durante esses anos, sendo, então, ele prefeito de direito e o denunciado prefeito de fato, o qual tinha o controle do uso de toda a administração municipal, que sempre sofreu intimidações e recebeu recados de terceiros, alguns via telefone, números telefônicos que pertenciam à prefeitura e que ficavam à disposição do denunciado. E, nos contatos, afirma que o denunciado pedia que ele, prefeito, fosse obediente e leal com ele. O ex-prefeito, ora denunciado, tinha à sua disposição cerca de 5 a 8 veículos de passeio, bem como toda a manutenção destes, tudo arcado pela prefeitura. O denunciado ainda realizava compras diversas em nome da Prefeitura Municipal de Pirambu, citando, por exemplo, compras no supermercado
Júlio Prado Vasconcelos, em Aracaju, no supermercado MN Nunes e Glícia, ambos em Pirambu, que, além dos carros que tinha à sua disposição, o denunciado também contava com uns 15 aparelhos celulares à sua disposição, todos da operadora Vivo e custeados pela Prefeitura. Segundo Juarez Batista dos Santos, o início da campanha eleitoral do denunciado para deputado estadual, nas eleições gerais de 2006, as exigências ilícitas do ex-prefeito foram ampliadas, como, por exemplo, o repasse de R$1 milhão entre os meses de abril e setembro de 2006. Juarez Batista relata que recebeu ameaças, algumas do próprio denunciado, que em 23 de junho de 2007, o vigilante de sua residência foi ferido ao trocar tiros com 4 homens encapuçados. E o Ministério Público do Estado de Sergipe tentou uma intervenção estadual no município de Pirambu. Claro, e é onde o Ministério Público gostaria de frisar a sua leitura dos fatos. Claro, isso podemos dizer, isso é um desafeto, isso é um inimigo político, querendo destruir a reputação de alguém com quem ele rompe na política. Perfeito. Pode ser? Sim, pode ser. Tanto é que não há percepção penal nos autos acerca de dessa história de R$1 milhão cobrado. A denúncia não trata de 15 aparelhos celulares. A denúncia não fala em 8 veículos de passeio. O Ministério Público centrou-se não na ira, não na hipérbole de um desafeto político, mas avançou no seu inquérito na busca daquilo que havia materialidade, que era tangente e possível de ser, num devido processo legal, convincente à jurisdição penal. Desta forma, o que se tenta abalar do conjunto probatório, malgrado esse conjunto probatório tenha permitido que um juiz da improbidade fizesse um julgamento antecipado, se tenta dizer que as testemunhas foram ouvidas apenas e foram firmes com relação a esse patrimonialismo criminoso na política, teriam sido ouvidas apenas na fase inquisitorial do inquérito civil público do Ministério Público. E, por isso, deveria ser uma prova descartada e que tudo o que os servidores, os motoristas, narraram deveria ser inaudível, imperceptível e fora da avaliação do juízo, da jurisdição. De primeiro lugar, a preocupação com a desqualificação desses depoimentos mostra o quanto eles são capitais. Em segundo lugar, a acusação do Ministério Público passou por um processo, por escandir os fatos e trazer aquilo que era sustentável. Em terceiro lugar, não é apenas a fala de um desafeto. Temos notas fiscais, temos as pastas, as ditas pastas despesas 2006 e 2007 que foram apreendidas na Prefeitura de Pirambu. Elas ocupam, salvo engano, eu queria dizer, não queria errar, elas estão nas folhas 574 a 745 dos autos, com as notas apreendidas na Prefeitura. Seria muito fantasioso imaginar que um prefeito que se dizia prefeito de fato, prefeito de direito, mas não de fato, e que não conhecia as ordens que passasse na sua prefeitura, pudesse forjar uma pasta para ser colocada na contabilidade da prefeitura para fundar e demonstrar os excessos cometidos com os recursos públicos em favor de atividades privadas de um ex-prefeito que tinha naquela região a sua base eleitoral. E aí,
a denúncia e as alegações finais descrevem as notas, os documentos, quem requisitava, qual dos servidores requisitava e qual era o valor e a destinação, decriptando, tirando o código de identificação do que ia para onde, o que ia para a casa do deputado, o que ia para Aracaju, o que ia para comunidades, o que ia para cestas básicas, para distribuição, o que ia para festas, cerveja, refrigerante, vinho, tá? E aí vai uma longa lista, tá, de várias compras que a prefeitura pagou. O proprietário do mercado MM Nunes, José Milton Mendonça Nunes, confirmou o desvio dos recursos públicos em depoimento no Ministério Público. Relatou que firmara contrato com a municipalidade para fornecer cestas básicas, mas foram feitas outras solicitações diversas, como refrigerantes e bebidas alcoólicas. Explicou que uma empregada do denunciado, de nome Lúcia, fazia compras de alimentos e outros gêneros, e que o depoente lançava o valor correspondente a essas compras nas notas fiscais de fornecimento à prefeitura, como se cestas básicas fossem. Alegou ainda esse Milton Mendonça Nunes que recebia a lista com os gêneros desejados e, na falta de especificação, mandava cerveja, material de limpeza e outros itens que não constavam no contrato com a prefeitura. Em juízo, José Milton declarou, em síntese, que fornecia cestas básicas para a prefeitura e gêneros alimentícios para a delegacia. Negou que vendesse bebidas alcoólicas à prefeitura. Na fase de instrução, e esse é o que mais explora a defesa, as testemunhas titubeiam em manter a gravidade dos fatos que haviam narrado ao Ministério Público. E, por conta desse temor, tanto tempo depois, de alguém que, de ex-prefeito, fizeram uma bem-sucedida carreira política, quando o ex-prefeito, o Juarez Batista, tinha medo e havia sido constrangido, o que esperar dos servidores mais modestos da prefeitura, tanto tempo depois, em sustentarem a gravidade daqueles atos em um espaço de patrimonialização da política. Edinalva Dantas Santos, proprietária da mercearia Esperança, confirmou perante o Ministério Público que fazia vendas de produtos diversos, entre eles bebidas alcoólicas, para a prefeitura, por requisição de Silvanete, Irleide, Elminha e Galego, servidores que estavam no módulo de requisição do material às fornecedoras. Diz o Ministério Público nas suas alegações finais: as aparentes retratações feitas pelas testemunhas José Milton Mendonça Nunes, Liz Andréia Pérez do Nascimento e Edinalva Dantas Santos, em audiência de instrução, estão desatreladas das outras provas coletadas nesta ação penal, notadamente a prova documental e o depoimento do ex-prefeito Juarez Batista dos Santos, que comprovam a toda evidência as constantes retiradas de mercadorias das empresas que eram pagas pela prefeitura, mas destinadas em favor do denunciado, com claro prejuízo ao patrimônio público em desvio de finalidade. A propósito, muitas notas e recibos de fornecedores mencionados na denúncia, notadamente nos volumes 6 e 7, com diversos extratos de fornecedores, extraídos pela própria Prefeitura de Pirambu, registram o fornecimento ao réu de gêneros alimentícios por intermédio da municipalidade até junho de 2007, quando rompem as relações, o ex-prefeito com seu sucessor. Também a farta prova de crime de formação de quadrilha com a participação do réu. Os elementos de prova demonstram de forma eloquente a associação estável e permanente entre o réu, Juarez,
Lara Adriana Viegas Barreto Ferreira, sua irmã, Hélio José Lima Martins, seu cunhado, Cláudia Patrícia Dantas Ferreira, Silvanete, Mário Jorge, Irleide e Iva Milton, para a prática reiterada desses crimes de apropriação e desvio dos recursos públicos municipais. O réu liderou a quadrilha nos 2 primeiros anos da gestão do prefeito Juarez Batista e sua participação no grupo cessou em 26 de junho de 2007, quando Juarez revelou espontaneamente o esquema criminoso, a existência da quadrilha e o seu modus operandi à autoridade policial. Com relação às linhas telefônicas, eu peço a licença para ler o trecho do ex-prefeito Juarez, o sucessor. No dia do atentado, estava com a família no Marcos Freire 2, não se encontrando em casa na hora em que esta foi invadida. E já há algum tempo modificou sua rotina por receio de que algo lhe acontecesse. Alega que havia pressão verbal, cobranças e ligações para que continuasse fiel e obediente. Que desde o início da administração houve ingerência externa do grupo que controla politicamente a região. Que no município são 12 secretários municipais, sendo que, tirando a sua esposa, todas as outras nomeações foram impostas pelo grupo do denunciado. Que a prefeitura fornecia carros, celulares e funcionários para trabalhar em favor dos interesses políticos do grupo do denunciado. O que já era de costume desde a administração anterior, mantendo-se essa estrutura na administração atual. Que a família do denunciado possuía um carro para uso especial e diário, que o aparato de carros e celulares declina os números e funcionários sempre esteve atuando em favor do denunciado. Que ele, prefeito, só tomava conhecimento das decisões depois que elas eram determinadas. O servidor, o assessor Adilton Cunha Lustosa, afirmou: todos os números de telefone celular consignados no ofício 459, que é o ofício que a prefeitura entrega à polícia, delatando a entrega de linhas a este grupo, foram usados pela relação das pessoas ali correspondentes, que há um controle da própria Vivo que se encontra cadastrado no modelo do ofício 459. Patrícia e Hélio ainda tinham telefones pagos pela prefeitura, que fora, juntamente com os outros, bloqueados recentemente a mando do prefeito. Em juízo, Adailton reafirmou que o denunciado utilizava telefones móveis pagos pela prefeitura. Além disso, Juarez Batista entregou ao Ministério Público do Estado de Sergipe uma relação intitulada Lista de Telefones que são pagos pela prefeitura. Esta relação tabula números de telefones móvel, acompanhados de nome do usuário, plano tarifário e o tipo de consumo. O número 9977-2002 foi usado pelo denunciado, assim como os números 9982-2502, 9982-2500 também. Ao seu lado está a anotação manuscrita Assembleia. Sobre esses, a observação ao final da lista, dando conta que foram transferidos para a Assembleia conforme solicitado. A prestadora de serviços Vivo informou acerca desses números. Confirmou que estavam cadastrados em nome da prefeitura de 2002 a 2007. E que o número 977-2002 estava em nome da prefeitura todo o período. Além disso, informações decorrentes de quebra de sigilo telefônico do réu nos autos de um outro inquérito revelam um diálogo mantido em 5 de março de 2007 entre o conselheiro do Tribunal de Contas e o denunciado naquela linha telefônica. Os dados fornecidos pelas operadoras também demonstram uma intensa comunicação entre os integrantes da quadrilha, entre os codenunciados e o réu destes autos. Por fim, o tempo avança, estendo em demasia sobre a matéria fática por questões de segurança. Na parte dos automóveis e dos motoristas, há vários depoimentos de motoristas da prefeitura relatando
E os dois motoristas estavam a serviço do denunciado, um deles, inclusive, residindo em Aracaju, onde Sua Excelência trabalhava. O tempo avança, temos mais 10 minutos apenas, e caminhando além da questão da materialidade, da autoria, da distinção de que não estamos a criminalizar a política, mas a reprimir criminalmente a patrimonialização, a apropriação do Estado pela política e a patrimonialização da política, eu gostaria de lembrar mais duas últimas teses ao caso. Uma é a discussão sobre a retroatividade ou não da legislação, e por isso temos usado a lei penal vigente à época dos fatos, mas a lei processual penal a vigente no curso do processo. E, por fim, uma tese um pouco mais ousada, que o Ministério Público gostaria de semear nesta corte, é a dúvida metódica, cartesiana, sobre se é possível, na hipótese de uma condenação de um homem público, alguém que dedica a sua vida, à vida pública, à coletividade, ao bem comum e à sociedade, se é possível para nesse tipo de réu, uma condenação em prestação de serviços à comunidade. Homens públicos vivem a serviço da comunidade. E talvez o Ministério Público levanta esta discussão, a reflexão da Corte, sobre se não pode significar um esvaziamento do direito penal para todos os homens públicos, se a eles for aplicável, se nós considerarmos na cadeia, na decisão, no cálculo da reprovação, a pena de serviços à comunidade. É como condenar um peixe a nadar em água. Ou seja, homens públicos prestam serviços à comunidade por vocação, por dedicação, por devoção, jamais por pena. E condenar alguém a seguir sendo devotado à vida pública, como sempre o foi, não é uma condenação. E aí entende o Ministério Público que provoca esta corte, porque não é sempre que temos aqui a jurisdição originária para a fixação de pena, esta dúvida cartesiana. Se o Código Penal, no que permite penas de prestação de serviços à comunidade, seria aplicável a homens públicos, a homens que devotam a sua vida à comunidade, à coletividade, que não fazem outra coisa no seu viver político do que prestar serviços à comunidade. Então, como não é sempre que temos fixação de pena e jurisdição originária penal neste tipo de ilícito, é que o Ministério Público não resiste a perder a oportunidade dessa provocação à Corte Constitucional. Nesses termos, reafirmando as inteiras os termos da denúncia, reconhecendo o acerto pragmático da Corte em cindir o julgamento, apesar das dificuldades que isso possa trazer, parece um acerto evidente julgarmos apenas este ator e não os demais. O Ministério Público reafirma o inteiro teor da sua denúncia, das suas alegações finais e pugna pela manutenção da condenação, nos termos em que pedidos desde o início, por entender que o tempo da política e o caminho da política merece todo o respeito e toda a liberdade. Mas, paralelo a ele, existe e deve haver o tempo da jurisdição penal que possa dar a resposta que o sistema político, que o sistema da jurisdição eleitoral sabe que mais dia, menos dia deverá ser dado. De forma alguma se está aqui a fazer qualquer recriminação das boas práticas da política, nem qualquer juízo de valor sobre as virtudes do réu, sobre as qualidades do réu, mas apenas sobre condutas extremamente patrimonialistas, ofensoras da República
e do patrimônio público quando deixou a prefeitura do município da sua base eleitoral e sobre aquela municipalidade seguiu exercendo poderes de fato e com repercussão patrimonial extremamente gravosa, sobre a qual a ausência de qualquer resposta da jurisdição penal pode significar, ao ver do Ministério Público, um reforço a esse tipo de prática patrimonialista na política, que não se confunde com as virtudes e qualidades como político, como cidadão e como pessoa pública daquele que é denunciado pelo Ministério Público e cuja condenação, no dia de hoje, se sustenta. Desculpe tê-los e tê-las cansado com essa fala monocórdia, mas é o preço da serenidade na leitura dos fatos dos autos e da convicção formada em mais de uma apreensão do que neles conta, exercitando a independência que me é própria e o encargo racional de exercitar, buscar alguma dúvida razoável que permitisse um encontro com a lei que não aquele postulado por meus antecessores nesta causa. Não o encontrando, reafirmo os termos da denúncia, os termos das alegações finais e peço a aplicação da sanção penal pelos fatos nelas descritos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Humberto Jacques. Passo agora a palavra ao eminente advogado, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, que também disporá do tempo regimental de 1 hora para a sua sustentação. Senhor presidente Luiz Fux, em primeiro lugar, peço a Vossa Excelência desculpa por falar sentado, mas eu não soube arrumar aqui para poder falar em pé. Eu estou em casa e sou muito ruim nessas questões de eletrônica. Então, peço desculpa à Corte por falar sentado. Pois não. Pois, Excelência, não posso deixar de fazer brevíssimo registro de solidariedade à altivez com que a Corte tem exportado nos últimos tempos. Tenho dito e escrito que o Supremo Tribunal não tem faltado ao país e Vossas Excelências, ministro Alexandre, ministro Luiz Roberto, ministro Fux e todos os demais ministros, podem ter certeza que, se necessário for, a advocacia não faltará ao Poder Judiciário. Esses fatos colocados aqui, primeiro eu quero parabenizar o discurso do doutor Humberto Jacques sobre o patrimonialismo na política. Eu concordo plenamente com ele. Mas nós estamos tratando de uma ação penal. Estamos tratando de fatos. E o que nós vimos aqui, com todas as gêneas, foi o Ministério Público se apegar à palavra não é nem um delator, do adversário político, que é quem fez essa denúncia lá atrás. E é muito interessante, nós temos que frisar isso, porque, inclusive, falou-se de um tal atentado. Quem conhece os autos, como nós conhecemos, e evidentemente conhece, pelo menos o relator e revisor conhecem profundamente, esse tal atentado se deu num momento de junho, estava tendo uma festa junina, no Nordeste, essas festas paralisam a cidade. Naquela noite em que ele, o doutor Juarez, faz de forma velada, de forma sem dar publicidade, uma versão de que teria sofrido um atentado, naquela mesma noite ele pede para o ora réu, a quem eu presto as minhas homenagens, a honra de defender o doutor André Moura, pede para que os 2 filhos dele, que tinham a idade do filho do André, dormissem na casa como era comum. É algo completamente incompreensível. Esse atentado nunca foi, na verdade, desvendado. 15 dias depois, vazou para a imprensa, e ele, no dia que ele fala que sofreu o atentado, que ele, em tese, teria dito que poderia ser o André, ele pede para os filhos dormirem lá. Isso desmoralizou completamente essa história do atentado. E eu só volto a isso porque isso foi levantado aqui pelo doutor procurador. Dá uma impressão de que o doutor, o ex-deputado federal, não é mais deputado, já há bastante tempo, André Moura, pudesse ter qualquer tipo de responsabilidade com esse atentado. É muito importante no processo penal, professor Humberto Jacques, que nós tenhamos
uma atenção precisa para os fatos que estão colocados nos autos. Processo penal, ministro Alexandre, é prova. É o que consta especificamente nos autos. O que nós vimos nesse processo, e eu, embora advogue há 40 anos, sempre mantenho uma certa esperança de ver o Ministério Público fazer uma análise no momento final e até pedir absolvição, foi uma construção jamais vista na Suprema Corte, numa petição assinada pela doutora Dodge, Raquel Dodge. Algo que, de certa forma, foi agora também dito por Sua Excelência, o vice-procurador-geral. O que ocorreu? Esse senhor Juarez, alegando que estava sofrendo uma pressão por parte do André Moura, faz uma denúncia no Ministério Público e é feito um inquérito corretamente. Tem que ser feito, inclusive, devo dizer a Vossas Excelências, que o recebimento da denúncia, naquele momento, com a prova que tinha sido feita tão somente nos inquéritos, era justificado, que era necessário comprovar aquilo. O acórdão diz expressamente, ministro Gilmar, expressamente, ministro Lewandowski, Vossa Excelência, que é o revisor, diz expressamente que, tendo em vista o que foi apurado no inquérito, é necessário fazer a instrução processual. Correto. E isso foi feito. O que foi a primeira questão desmascarada nesse processo? 25 testemunhas foram ouvidas. 11 delas trabalhavam ou tinham trabalhado na prefeitura. 11. Dessas 11, ministro Edson Fachin, 10 disseram que não havia nenhuma influência do doutor André sobre esse prefeito Juarez. Nenhuma. Não há, a não ser a palavra do Juarez, não há nenhuma comprovação de que houvesse qualquer influência do doutor André. Nós vamos desmistificar isso, ir à prova dos autos. É isso que nós estamos fazendo. Há, sim, uma única testemunha, que é o adversário político do réu, que o senhor Marcos Lopes Cardoso, que diz dessa possível influência. Sob o crivo do contraditório, que Sua Excelência, o ministro relator, designou um juiz para fazer a instrução, como tem que ser e como diz a Constituição. O Ministério Público, com todas as vezes, a Raquel Dodge, eu vou ler aqui o parágrafo que ela diz, é como se dissesse o seguinte: olha, o depoimento que é prestado na junta do Ministério Público vale muito mais do que a instrução frente a um juiz representado pelo Supremo Tribunal Federal. Só faltava ao Ministério Público agora julgar, porque ele despreza a instrução feita sob o crivo do contraditório da ampla defesa e feita por um juiz designado por Sua Excelência, o ministro relator. É de pasmar. Sua Excelência, a doutora Dodge, diz: nesse contexto é que devem ser analisados os depoimentos das testemunhas ouvidas perante o Ministério Público do Estado de Sergipe, pois contemporâneo dos fatos, ricos em detalhes e coerentes com o acervo probatório. Qual acervo probatório? Por que não aponta? E mais, tem maior valia probatória do que o depoimento judicial, distante dos fatos e posteriormente renegado por várias testemunhas. Eu entrei nesse processo, ministro Roberto Barroso, muito porque penso da importância dessa decisão. Se considerarmos que a instrução feita frente ao Supremo Tribunal Federal não tem valor, porque o que tem valor é aquilo que foi feito lá no interior, sem a presença do contraditório do devido processo legal. Vale mais do que aquilo que foi instruído no Supremo. Sinceramente, nós estamos abandonando todas as premissas que esse Supremo Tribunal estabeleceu de respeito à Constituição, de respeito ao contraditório, de respeito ao devido processo legal. É realmente espantoso vir o Ministério Público Federal dizer que o que vale é o que foi colhido lá, longe do contraditório. E veja bem, não são 2 testemunhas ou 3 testemunhas, não. 24 testemunhas foram ouvidas frente a um juiz que representava naquele momento o Supremo Tribunal Federal, representava o ministro Gilmar. É algo espantoso. Nós estamos fazendo um atalho, então vamos partir para a condenação. É mais ou menos, e doutor Humberto Jacques, com todo respeito a Vossa Excelência vem aqui criticar o fato do Tribunal Superior ter anulado na parte de improbidade porque não houve instrução, porque o juiz entendeu que não precisava de instrução. É quase como se dissesse o seguinte: olha, para que fazer essa instrução? É como aqui também, para que fazer a instrução frente ao Supremo Tribunal Federal? Vamos logo condenar com aquilo que foi colhido junto aos representantes do Ministério Público de Sergipe?
sinceramente, trazer aqui uma condenação de um juiz que se antecipou, que errou, que foi modificada, ela não tem nenhum valor e não pode ter, salvo colocada para causar uma impressão que foi o que o Sr. Excelência Humberto Jacques fez com muita mestria, porque fala muito bem, é um homem culto, falando sobre patrimonialismo. Não estamos discutindo sobre patrimonialismo e nem estamos discutindo aqui a criminalização da política. Eu concordo com o Sr. Excelência. Aqui nós temos que ir aos fatos que estão postos. Nós temos um adversário político que fez uma denúncia, e eu fiquei realmente impressionado, porque essa denúncia foi lida por Sua Excelência, o Procurador-Geral, como se tivesse alguma importância, nem o delator, esse Supremo Tribunal, cumprindo bem o seu papel de guardião das garantias constitucionais, nem o delator, a palavra dele serve. Há que haver comprovação, há que haver documentos, há que haver coisas que estão fora da palavra daquele que está acusando. Aqui, esse processo é absolutamente interessante. Pois bem, sobre a possível influência, repito, dos 24 testemunhas, 11 disseram que não tinha influência nenhuma. Pessoas que trabalhavam com o doutor Juarez, que tinham trabalhado com o André Moura, que trabalhavam na prefeitura. Apenas uma, repito, Marcos Lopes Cardoso, quando foi ouvido sobre o crime do contraditório, disse: então o senhor sabe o que ele fala? Eu sei por boatos. O senhor consegue identificar esse boato, que tenha sido boato, comentado? Não, eu não sei de alguém, não. Na esquina, todas as pessoas falavam isso. Mas você sabe se algum vereador, se tem algum colega seu tomou alguma providência no sentido de apurar essas denúncias? Não. Então não apurou. Tudo que o senhor sabe é por ouvir dizer, é. Dos 11, um disse que ouvia nos botecos, nas ruas, nas esquinas, que o André Moura tinha influência sobre esse prefeito. Onde? Onde é que está uma testemunha que ouviu sobre o crime do contraditório? É claro, eu até entendo a acusação, porque o crime do contraditório, nesse processo e para a acusação, felizmente nesse processo, e penso que o Supremo deverá enfrentar isso com muita seriedade, não tem muita importância. O que interessa é o que foi dito lá, na delegacia ou pelo Ministério Público que fez a investigação no primeiro momento. E aí continua, afastando pela prova dos autos, completamente essa história contada de que existiria alguma hipótese de influência do doutor André Moura sobre esse prefeito. Continuando, nós temos uma das acusações é sobre a questão dos pagamentos. Se fosse lá em Minas Gerais, ministra Carmen, seria uma venda, uma cidade pequenininha, 3 mil pessoas, as pessoas deixavam fiado e pagavam de mês em mês ou de tempos em tempos. Essa é a história que está relatada nos autos. 4 vendas, ou 4 mercearias, peixaria, 4 foram colocadas como se de alguma forma tivesse feito essa confusão de tirar questões que seriam pagas pela prefeitura. Os 4 proprietários ouvidos, inclusive um deles, no depoimento aí, o titubeando usado pelo doutor procurador, quem titubeou, não sei como é que houve, se foi titubeado lá atrás, sem o crime do contraditório, sem a presença firme de um representante do Supremo Tribunal Federal. Porque aqui não titubearam, não. Eles foram absolutamente claros. Os proprietários disseram, não houve, em absoluto, pagamento por parte da prefeitura, até porque a prefeitura pagava com cheque. E há perguntas específicas, inclusive dessa Edinalva Dantas, que foi citado aqui na sustentação. O procurador da República que está acompanhando pede para descrever, ele vai dizendo que quando o prefeito mandava pegar, ele tinha aniversário, já passava, ele pagava em mãos e outros. O procurador pergunta, e quem pagava essa conta depois? Era a prefeitura? Ele é claríssimo, não titubeia não. Ele diz, não. O que o Lindo pegava, Lindo pagar. Agora, de onde vinha o dinheiro, eu não sei. Só sei que Lindo e Sleide, todas elas iam buscar as compras, elas prestavam conta comigo. Tinha um caderno já com o nome de todas. O que acontece numa cidade do interior, como essa, cidade pequena de 3 mil habitantes à época? Faziam as contas, a prefeitura tinha conta lá, tinha, inclusive se fosse mais de 8 mil reais, tinha que ter licitação. A prefeitura tinha conta, tirava e pagava.
pagava com cheque o que dizia a respeito à prefeitura. Não estou dizendo que não existia conta, não. E todas as contas, todos os proprietários foram ouvidos sobre o crime do contraditório, que parece não ter muita importância para o Ministério Público, e disseram que não havia, o pagamento era feito sempre pelo particular, quando era do particular, e pela prefeitura, quando era da prefeitura. E aí, também foi citado aqui na sustentação oral, a tal entrega de víveres em outros lugares. Pois bem, foi ouvido sobre o crime do contraditório os motoristas que teriam levado esses víveres. Cadê a prova? Está aqui, está dito. Está lá o doutor Samuel Cruz dos Anjos. Pergunta para ele, em algum momento o senhor fez entrega na casa do deputado André Moura? Nenhuma. O senhor fez entrega na casa de algum parente do deputado, a irmã, a mãe? Não, senhora, nunca. Procurador da República, o senhor fez alguma entrega na casa de apoio de Japaratuba? Nunca fiz entrega na casa de apoio. Consta aqui do seu depoimento que o senhor declarou, aí é que é importante, desses depoimentos, ministros, que foram tomados junto à delegacia, alguns, 8 disseram que não leram ao assinar, e alguns eram analfabetos. Inclusive, causa até um certo constrangimento ao acompanhar esse processo. Quem fez a instrução, e eu quero parabenizar, foi a doutora Maria Cláudia. Causa até um certo constrangimento, porque a pessoa fala assim, olha, doutor, eu sou um homem simples, cheio de gente formada lá na sala. Se pedisse o que pediram para eu assinar, eu assinei. E se pedir para assinar agora, eu assino de novo. Esse era o clima que, na verdade, Sua Excelência, o procurador, colocou como se o doutor André Moura tivesse feito um clima de terror. Como o clima de terror frente ao Supremo Tribunal Federal? Como o clima de terror frente ao representante do ministro relator, ministro Gilmar Mendes? Sinceramente. E ele deixa muito claro que ele fala, consta aqui do seu depoimento, o procurador-geral, procurador da República, que o senhor declarou que, por mais de uma vez, foi orientado a deixar mercadoria diretamente na residência da secretária Nara. Isso aí, se eu falei, eu peço desculpa, porque nunca aconteceu e nem eu falei isso, não. Inclusive, eu estava olhando o depoimento e tem muitas coisas no depoimento, a senhora me perdoa, que eu não falei. Quer dizer, é esse o depoimento que Sua Excelência, representando o Ministério Público, quer simplesmente deixar de levar em conta para levar em conta o depoimento feito, que é o que vale, sem o crime do contraditório, lá no estado de Sergipe. Então, sobre especificamente a entrega de material, aqueles que teriam entregado negam peremptoriamente e não há nenhum outro resquício de prova, não há indício. Não é que não há prova, não há sequer indício. Sobre os 4 estabelecimentos, que seriam, em Minas Gerais, seriam as vendas ali, os proprietários vieram sob o crime do contraditório, do devido processo legal, permitido pela ampla defesa, e sob os cuidados de um instrutor designado por Sua Excelência, o ministro Gilmar, e negaram peremptoriamente qualquer confusão entre o particular e a prefeitura. Não há. Fala, não, mas acontece que tinham alguns, Sua Excelência citou, que deveria ter algumas pastas. Não se nega e nem se sustenta que a prefeitura não comprava nesses estabelecimentos. Comprava para ela. Comprava para ela e pagava em cheque, segundo consta dos depoimentos. Simples assim. Nós temos, então, Excelências, que aprofundar. Eu serei bastante breve, eu quase não ia usar sequer o tempo que sequer usarei o tempo que tenho, porque o processo me parece um processo bastante simples sobre esse aspecto, embora gravíssimo, se trata da vida de um jovem que foi deputado federal, que foi prefeito, de qualquer cidadão, o processo criminal já é muito grave, mas é importante ver as testemunhas que foram ouvidas, várias da defesa e várias da acusação. As testemunhas de acusação foram 24 testemunhas, repito, dessas em relação à influência do doutor André Moura, 10 negaram das 11 que foram ouvidas sobre esse fato. Negaram peremptoriamente. Da questão dos víveres comprados nessas 4 vendas, os proprietários negaram e também não há nenhum tipo de sequer indício de que o dinheiro pudesse ter sido usado por eles, de forma indevida. Pois bem, o segundo ponto é a questão específica dos motoristas.
porque houve a imputação, tudo isso desse adversário político que foi afastado, que houve a intervenção da prefeitura, desse Juarez, que fez uma denúncia estranhíssima de que teria tido um atentado, que poderia ser o André Moura. Repito, naquele dia não ia nem tocar nisso, mas foi trazido aqui por Sua Excelência o vice-procurador-geral. Naquele dia ele... Imagina, o cara está sofrendo um atentado, duvida que é o fulano de tal, e naquele mesmo dia pede os 2 filhos menores para ir dormir na casa daquele que está fazendo um atentado. Pois bem, esses motoristas que teriam trabalhado usando o carro indevidamente da prefeitura após a doutora Humberto ter saído da prefeitura, esses motoristas foram ouvidos, eram 2 motoristas. Eles foram ouvidos em juízo, embora o Ministério Público considere menos o que é ouvido em juízo, mas eles foram ouvidos em juízo. E qual era a situação? O interrogatório do André Moura deixa isso muito claro. Ele saiu da prefeitura, assumiu uma secretaria imediatamente, era uma secretaria forte do Estado, e depois se elegeu deputado estadual. Ele, então, foi morar em Sergipe, em Aracaju. Quando ele ia na cidade, quando ele ia final de semana na casa dele, lá no município onde ele foi prefeito, naquele momento, ele contratava os serviços daqueles que foram motoristas dele anteriormente, quando ele era prefeito. E usava o carro particular. Não há absolutamente nenhuma irregularidade. E o que eu estou dizendo está comprovado dentro do possível dos autos. Foram ouvidos, em juízo, sob o crime do contraditório, os motoristas. Um deles perguntado, entendi, diz o advogado. Então, no final de semana, fora do expediente, doutor Jair Cruz dos Santos, sim, fora do expediente. Final de semana, entendeu? Às vezes, quando ele precisava, eu ia. Não era somente para ele, não. Para muita gente, eu dirigia aqui. Pergunta, e quando o senhor dirigia, assim, bico de final de semana, o senhor dirigia o próprio carro do deputado ou o carro do município? Não, eu dirigia o carro particular dele. Onde há irregularidade? Qual a hipótese de caracterizar qualquer prejuízo de alguém que está durante a folga e que já gostava da pessoa, porque trabalhou antes, prestar um serviço que ele chama de bico? Depois, o outro depoimento, o outro motorista, não, aí também presta depoimento o senhor Tiago Leme dos Santos, também sob o crime do contraditório. Pergunta, você sabe dizer se eles prestavam serviço ou prestavam serviço para André Moura? É uma pessoa que foi chamada para confirmar o que os motoristas falaram. Ele disse, meu primo, eu tenho certeza que ele dirigia para ele final de semana. Pergunta, final de semana? É. Durante a semana, não? Não. Dia de semana ele trabalhava para ele na prefeitura. Durante o mandato de André, ele dirigia para o André, porque ele era funcionário do município. Agora, trabalhava no final de semana. Não era só para ele, não. Fazia frete final de semana, entendeu? E aí nós temos o depoimento do outro motorista. O motorista Alfredo dos Santos. Também ouvido em juízo. Me desculpa, Vossas Excelências, porque para o advogado de defesa que só faz direito criminal, isso não é um detalhe, não. Nós estamos prestigiando o Poder Judiciário. Nós estamos prestigiando o contraditório. Nós estamos cumprindo o rito constitucional e o rito processual. Bem, aí tem o motorista é perguntado, Alfredo dos Santos Filho. O senhor chegou a dirigir para o prefeito? No final do mandato dele, sim. No último ano, como motorista do município, mas conduzindo o prefeito. Aí fala, o senhor chegou a conduzir, continuou dirigindo para o André Moura, agora deputado? Não. Quando a gente estava de folga aqui e ele precisava, a gente ia fazer um bico para ele. Certo, mas dirigindo para ele. O carro do município ou o carro dele? O carro dele. É de uma clareza, ministros, solar, extremamente simples. Uma cidade do interior pequena, o próprio ex-deputado André Moura fala que quando chegava na cidade as pessoas ficavam sabendo, ele ia nos finais de semana para lá, e aí esses ex-motoristas dele, amigos e pessoas com quem tinha relação, o procuravam exatamente para poder fazer o tal bico. E ele falava, pagava R$100, pagava 50, pagava 70. E aí tem também o Antônio Carlos Vieira, e é interessante que a maioria dessas testemunhas são testemunhas do Ministério Público. Testemunha rolada pelo Ministério Público, algumas delas. E esse senhor Antônio Carlos Vieira
deixa absolutamente claro. Você sabe dizer se a época, em 2006, eles trabalhavam para o deputado? Ou dirigia para o deputado? Dirigia no final de semana. Pergunta, final de semana? Sim, no final de semana. Expediente do Alfredino no município é durante a semana? Ele não trabalhava de plantão nem nada? Não. E no final de semana? No final de semana eu vi ele dirigindo. Ou seja, qual a irregularidade? Uma imputação de peculato. Olha a gravidade. Sendo que as pessoas absolutamente fazem um enfrentamento com muita tranquilidade. Não titubearam, não. Com a devida vênia, não titubearam, não. Falaram frente a um juiz representando Vossas Excelências, representando o Supremo Tribunal Federal. Aí nós temos a outra questão dos telefones. Essa questão dos telefones é até interessante, eu não vou entrar aqui numa jurisprudência mais ou menos recente da Corte, que até nós citamos em memorial, que diz que, na verdade, sequer seria uma figura típica, porque o André Moura saiu de prefeito, virou secretário e depois virou deputado. Há uma jurisprudência que Vossas Excelências conhecem muito melhor do que eu, que diz que o desvio de recursos para finalidade pública não configura peculato. Inclusive, no inquérito 3731, que fala exatamente isso, que o desvio de recursos para finalidade pública não configura peculato e que a figura, então, é atípica. Mas eu não vou chegar a tanto. Eu não precisaria, com a devida vênia, usar esse argumento jurídico, porque não há absolutamente nenhuma comprovação de que... E seria fácil fazer. Não é difícil. Hoje você tem você tem uma série de documentos que podem ser comprovados para mostrar que esses telefones foram usados de forma indevida. O André explica isso muito bem no interrogatório. Sua Excelência, o relator, Sua Excelência, o revisor, certamente se atentaram para isso. Porque eles queriam ficar com determinados números, e é possível isso, acompanhar o número, porque tem a questão do número que diz respeito ao partido político. Ele até fala, quando é do PT é 13, ele era um partido, acho que DEM, então era 25. Ou seja, não houve e não há nenhuma comprovação nos autos de que ele tivesse, de alguma forma, utilizado ele ou a mulher dele ou a irmã, que também tinham cargos públicos. Ele explica, ministros, com bastante detalhe, que assim que ele saiu e assumiu a secretaria, ele era o secretário talvez mais poderoso naquela época do Estado, que era a Secretaria de Infraestrutura, ele tinha carro com motorista, não só um carro que a Assembleia dava, como ele tinha, pelo fato de ser secretário à época, a Assembleia foi depois que virou deputado, ele tinha como secretário carro com motorista e telefone pago pela Secretaria, pelo Estado. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, porque isso é assim que funciona e todos nós sabemos a forma que é nos estados o poder de um secretário. Posteriormente, ele assume o deputado como deputado estadual, ele foi secretário em 2004, quando termina o mandato dele, depois ele foi deputado estadual em 2006, federal só em 2010, hoje ele não é deputado. E aí, quando ele assume o cargo de deputado estadual, ele foi para a mesa, Excelências, e enquanto representante da mesa lá do Estado, da Assembleia do Estado, ele tinha também um carro oficial com motorista. E, evidentemente, tinha também o telefone que ele poderia fazer o uso da forma que a legislação estadual permite que faça. Então, nós estamos tratando aqui de 3 acusações com a devida vênia, que se baseiam, e nesse ponto eu acho que Sua Excelência, o vice-procurador, foi bastante correto e leal, como não pode deixar de ser, porque ele leu a base da acusação dele, que é a palavra do Juarez, que é esse adversário político, que lá atrás fez uma acusação de que ele estaria sendo pressionado. Não há nenhuma comprovação da palavra desse senhor Juarez, que foi depois até afastado, parece que houve uma intervenção no Estado. Então, Excelências, a minha tendência, embora tenha um prazer enorme, uma honra, e reconheço a saudade que tenho da tribuna do Supremo Tribunal Federal, se eu estivesse na tribuna, talvez eu até alongasse mais pelo prazer simples de ocupar a tribuna, o prazer e a honra de ocupar a tribuna do Supremo.
Mas falando de casa, e acabou de cair há pouco tempo a minha internet aqui, eu penso que nós não temos muito mais a mão de ir. Nós temos que enfrentar o que há de comprovação. Processo penal, repito, é prova. Processo penal é prova produzida. Das 24 testemunhas ouvidas, nenhuma, salvo a palavra desse senhor Juarez e desse outro que eu li, que no tocante à questão do poder do André Moura, disse que ouviu dizer nos bares e nas esquinas que ele poderia ter poder, mas não soube imputar. Não, mas quem é que disse? Qual é a prova de que ele tinha poder? Absolutamente ninguém. De todos os demais, não titubearam. Ao contrário, foram fiéis àquilo que deve ser o cidadão que está prestando um serviço à justiça na frente de um representante do Supremo Tribunal Federal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É assim que se faz o processo penal. O processo penal se faz assim. Eu reconheço, e com a devida veera da doutora Raquel Dodge, por quem tem grande admiração, fiquei estarrecido de ver ela defender de que aquela palavra que vale é do Ministério Público, que foi ouvido frente ao Ministério Público. Como se o Supremo Tribunal tivesse que aceitar uma produção de prova. Até reconheço, fez bem o plenário ao receber a denúncia e determinar que fosse para a instrução, ministro Gilmar. Porque não tenha dúvida, tinha lá questões que poderiam levar à hipótese de se comprovada de haver algum uso indevido. Não, nos valores apresentados. Quem ouve a sustentação oral do digno vice-procurador-geral, parece que se tratava de 30 milhões, não de 30 mil. Mas se fosse 1.000, sendo dinheiro público, de qualquer maneira, nós temos que ser rigorosos. É claro, os telefones talvez significasse, parece que 28 mil, 30 mil, não interessa. Só que não há nenhuma comprovação de que foi usado de forma indevida, até porque, repito, esse senhor André Moura saiu da prefeitura, em seguida virou secretário de Estado, em seguida virou deputado estadual, com direito a telefone, com direito a carro com motorista. Então, as acusações são acusações políticas provincianas de uma cidade do interior que estava, à época, conflagrada perfeitamente na política. Tanto é que há essa fantasmagórica acusação de um atentado, que quem não conhece o processo e vê Sua Excelência dizendo desse atentado, imagina que o André Moura realmente tenha feito algo, nunca houve investigação sobre ele, nunca foi denunciado sobre isso, não há nada, zero, que comprove que ele tenha qualquer tipo de relação com o atentado. E eu repito pela terceira vez, a completa confusão mental desse senhor que fez essa declaração, porque naquele dia em que ele fala, ele vai à delegacia e diz, olha, houve um atentado, eu acho que é o André Moura. Enquanto ele fazia esse depoimento, ele falou assim, olha, eu vou deixar meus filhos lá com o André Moura, que está fazendo um atentado contra mim, para eles dormirem lá, porque eu tenho que estar na cidade. Quer dizer, não é crível. A partir daí, quando isso vazou, evidentemente, o André rompeu, não só politicamente, mas pessoalmente com esse senhor, e não se viram mais. Não há posteriormente, é bom que a corte saiba, eu faço isso aqui até em homenagem ao André Moura e aos familiares dele, aos amigos, às pessoas que acreditavam e acreditam nele, evidentemente, nessa circunstância. Não houve posteriormente nada que o André tivesse feito que pudesse ser dito que, de alguma forma, tentava ou amedrontar ou perseguir esse senhor Juarez. Então, os fatos que são postos são 3 processos penais, 3 ações penais. Uma delas, para terminar, que diz respeito especificamente à compra dessas vendas, ainda fala lá que era uma cerveja gelada, que era um todinho, toda a prova produzida, repito, excelências, toda a prova produzida é favorável ao senhor André Moura. Não há nenhuma confusão, tanto dos proprietários das vendas, das mercearias, que disseram claramente que não, a prefeitura pagava o cara dela. E era comum no Estado, na cidade, que as pessoas pendurassem as contas, mas depois cada um pagava a sua. Até uma coisa interessante, porque quando se fala, não, mas existe eu repito isso, porque para mim isso é uma coisa importante, que pode chamar a atenção dizendo o seguinte, vem cá, mas não existiam as tais pastas? Ninguém nega aí, até porque não tem por que negar, que a prefeitura comprava nas mesmas vendas. A cidade é pequena, não tinha muito onde comprar diferente. Só que comprava aquilo e pagava aquilo que era dela. Comprava, se fosse um número maior, se não me engano, R$8.000 tinha que ter licitação,
pagava com cheque, eram pagamentos certos. Então, dizer simplesmente que não, esses víveres iam para a casa de apoio tal. Quem levava? Os 2 motoristas, ouvidos sob o crime do contraditório. Nunca fomos, nunca levamos na casa, nem do André, nem da família. Então, essa primeira denúncia, que é a denúncia da compra dos víveres sendo pago pela prefeitura, não há sequer indício em relação a isso, a não ser a palavra do Juarez. No segundo ponto, dos telefones, como eu bem disse a Vossa Excelência, seria facílimo comprovar esse uso, não foi comprovado absolutamente nada, e o doutor André não teria sequer um motivo para agir dessa forma, porque, veja bem, eu estou falando primeiro de prova, de falta de prova, e também prestigiando a inteligência do doutor Humberto Jacques, uma concatenação lógica. Ele saiu para um cargo público, doutor André Moura, saiu da prefeitura para um cargo público, depois para outro cargo público, onde ele tinha exatamente motorista e carro oficial e telefones pagos pelo Estado. A última acusação, que também me parece, de certa forma, e com todas as vênias bizarra, é do uso indevido, que seria grave, do carro com os motoristas da prefeitura, que está, do meu ponto de vista, e respeitosamente, absolutamente comprovado que isso não ocorreu. Então, Excelências e ministro Fux, para terminar, eu quero apenas ressaltar a importância principal deste caso, é essa tese que poderá reverter, e aí, ministro Gilmar, ministro Lewandowski, com todas as venhas, poderá reverter uma jurisprudência tradicionalíssima que o Supremo Tribunal tem prestigiado, que é a necessidade de se comprovar frente ao contraditório. E, especialmente, nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de um juiz instrutor que tem a competência específica e a confiança de um ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer a instrução. Quer dizer, então, que o que tem que valer, isso está escrito. Está escrito pela doutora Raquel Dodge. Li algumas vezes para tentar entender. Que não, que o que vale é o depoimento tomado lá no Ministério Público do Sergipe, no calor da hora, e não muito tempo depois, como se o Poder Judiciário não tivesse sequer o prestígio de ver as suas decisões prestigiadas pela Constituição e, evidentemente, pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que nós podemos imaginar, para quem dá uma instrução, é mais ou menos o que disse com todas as vênias o vice-procurador. Olha, tem lá também a ação de improbidade. A ação de improbidade, as provas eram tão ricas que houve condenação sem instrução. Depois o tribunal mudou. Achou que tinha que instruir, é isso mesmo. É assim que funciona no Estado Democrático de Direito. Tem que instruir, tem que ouvir o outro lado, tem o crime do contraditório, tem a ampla defesa. É para isso, Excelência, que com muita honra eu advogo há 40 anos, inclusive junto a essa corte. É exatamente para poder fazer valer o direito do cidadão, mesmo em casos em que nós estamos atuando, com todo o respeito ao Ministério Público, com o Ministério Público fazendo uma investigação, que é o direito dele, essa corte decidir. Ocorre que, até, repito, o recebendo da denúncia tinha os seus motivos, mas a instrução foi riquíssima em detalhes. Foi até bom ter recebido, para que esse assunto possa de vez ser sepultado, riquíssima em detalhes, para dizer que não só não foi feito prova contra ele, nenhuma prova contra André Moura, mas foi feita uma prova abundante de que ele não cometeu absolutamente nenhum ilícito. Por isso é que se espera que esse Supremo Tribunal absolva hoje, nas 3 ações penais, o André Moura, restabelecendo não só a justiça através da absolvição dele, mas também o prestígio do Poder Judiciário. Que, com a devida vênia, o Ministério Público pode muito, mas não pode tudo, e não pode dizer o seguinte: o que vale é a instrução que nós fizemos, e não essa que foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado, e eu agradeço imensamente a possibilidade de voltar a falar com Vossas Excelências. Agradeço a intervenção do eminente advogado, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, e tendo em vista a hora do intervalo das audiências, eu vou suspender os trabalhos pelo tempo regimental de 30 minutos e, após o que, o ministro Gilmar Mendes proferirá
o seu voto.